Hoje a entrevista para a TV Sindicomes, a CTC, é com Ayrton Júnior, diretor da Broker Brasil, corretora de câmbio, e também conselheiro da Abracam, Associação Brasileira de Câmbio. No meio das corretoras, ele é conhecido mundialmente como Júnior. Como Júnior. Estou certo? Certíssimo, certíssimo. Júnior, começo com uma pergunta. A Broker Brasil está entre as 10 maiores corretoras do Brasil. Independentes do Brasil. Qual a sua visão hoje sobre o mercado do seu segmento? Na verdade, assim, o nosso segmento vem passando por uma transformação de mercado, né, que é uma coisa natural. As corretoras hoje são instituições financeiras não bancárias que vêm se especializando cada vez mais nas operações de câmbio pronto, que a gente chama, né? Câmbio pronto é operações que podem ser liquidadas em até 48 horas. Então as corretoras hoje é um mercado que está difícil. Eu acho que a economia nos últimos 4, 5 anos vem apresentando as suas dificuldades e quem trabalha só exclusivamente com câmbio vem sofrendo consequentemente. Mas as corretoras vêm se especializando nesse mercado, vêm se aprimorando nos seus controles principalmente, né? E eu acredito que ainda tem um futuro promissor, né? Porque o Banco Central tem tratado diálogos via a Abracam, que é a Associação Brasileira de Câmbio, onde ele sinaliza algumas melhorias na regulação, está sempre trocando experiência para uma melhor regulação do mercado. Então eu acho que é um mercado que sofreu nos últimos anos, como todos os mercados, talvez tenha sofrido um pouco mais por ter um produto exclusivo de envio e ingresso de divisas, né? Mas eu acho que ainda é um mercado promissor. Eu acho que nos próximos anos a gente vai ter uma melhoria da economia em geral e do mercado de câmbio, que vai favorecer os players, né? Eu observei o portfólio da Broker e até anotei aqui, a atuação de produtos e serviços de vocês é bastante ampla. Atuam em remessas, intermediações, câmbio turismo, VTM, entre outros. Onde vocês mais centralizam suas operações? Onde está o condensamento das operações, o core da Broker? A Broker, nos últimos 3 anos, ela se especializou no mercado corporativo, né? Então, nossa carteira de cliente é composta por mais ou menos uns 1.500 empresas e mais 50 mil pessoas físicas. Mas esses 1.500 empresas, na sua grande maioria, são desde multinacionais até empresas de pequeno e médio porte. Então, para as multinacionais, a gente faz esse serviço de intermediação, né, nas operações de câmbio. Então, a gente pega as necessidades cambiais das multinacionais e negociamos os lotes junto aos principais bancos nacionais e internacionais, conforme a demanda de cada cliente. Além disso, a gente faz para as pequenas e médias empresas. As pequenas e médias empresas é uma coisa interessante. É um segmento fantástico, onde as pequenas e médias, muitas vezes, elas não são bem assistidas pelos grandes bancos, pelas grandes instituições. Por quê? Porque a quantidade de operações que, às vezes, o empresário, a pequena empresa passa a não ser interessante para esses bancos. Então, aí que entra o trabalho da Broker Brasil e das outras corretoras também, fazendo que você dê um atendimento de qualidade, né, para o seu cliente, para o nosso cliente aqui, de excelência, onde fica um produto de boa índole para os dois. O cliente com bom atendimento e a instituição para essas remessas. Então a Broker hoje, 90% do movimento dela vem de remessas internacionais, pagamentos e recebimentos internacionais, né? A gente também opera com câmbio turismo, né, que é a moeda em espécie, o cartão VTM, mas não chega a 10% do nosso movimento. Também a gente tem a parte de Ciscoserv, consultoria, né, uma parte interessante da gente falar, mas também não passa. 90% da nossa operação hoje é concentrado em operações de câmbio para as empresas, pequena e média. Você estava falando do segmento e me ocorreu que, com o advento da Lava Jato, as corretoras de câmbio ficaram numa situação um pouco complicada, não estou generalizando, mas mostrou-se uma prática não correta. O segmento mudou desde então? Como que você avalia? Na verdade foi o seguinte,
não foram as corretoras de câmbio. Eu acho que o mercado financeiro do Brasil passaram operações nos grandes bancos e também passaram operações da Lava Jato via as pequenas instituições, onde a gente coloca as corretoras também. O Banco Central atuou muito forte, né, na penalização para as instituições, só que as instituições, as corretoras, estão aprendendo a fazer governança, né? Então, de 4 anos para cá, as corretoras têm investido cada vez mais na governança. Então, se você pegar qualquer instituição pequena, uma grande parte do custo da corretora é investimento em governança, em compliance, monitoramento das operações. Então, isso foi uma forma gradativa. Eu acho que quando a Lava Jato veio, ela não foi direcionada para uma instituição ou outra. Ela veio de uma forma geral e mostrou falhas operacionais e de compliance nos grandes bancos e nas corretoras, que são pequenos players. Só que a manchete é que passou tanto nas corretoras pequenas. Mas nos principais bancos, obviamente, passaram muito mais, tudo proporcional, tudo é proporcional. Eu imagino, não sei se estou certo, Sim, porque não sou da área, que também muitos bancos ou corretoras foram induzidas ao erro. Isso. Né? Acho que, penso eu, as políticas de compliance, como você citou, são importantes. E numa conversa nossa de bastidores, você falou da instituição de 4 barreiras aqui que vocês têm. Explica um pouquinho melhor do que se tratam essas 4 barreiras. Na verdade, o que acontece? Eu acho que o segmento em si vem se especializando, né? Através da Abracan, onde eu faço parte do Conselho Administrativo, a gente tem colocado políticas institucionais para que os associados da Abracan, onde envolve 90% das corretoras independentes do Brasil que estão lá na associação, para fazer as melhores práticas. Então, a Abracan também deu uma base ainda maior para as instituições menores desenvolverem sua política de governança. Óbvio que tudo tem um custo, a economia não está fácil, mas as instituições estão cada vez mais investindo, por quê? Viram a necessidade do investimento, né? Sem a governança, hoje as coisas não funcionam. A gente passou a ser mais burocrático por uma necessidade. Quanto às 4 barreiras que nós chamamos, é exatamente, existe um conceito no mercado financeiro que é conheça seu cliente. Isso é um conceito geral que a gente chama de primeira barreira. Toda instituição que precisar fazer negócio tem que saber com quem está fazendo negócio. Mas isso é pessoalmente? Como que acontece? Exatamente, a gente tem a due diligence que a gente chama. Então é você pegar a documentação, fazer uma análise primeiro documental. Se tiver tudo em ordem, vai lá tomar um café, ver quem que é o cara, se a empresa existe, se funciona, se tem endereço, se tem funcionário, se o negócio que ele fala que está fazendo com o exterior faz sentido. Tudo isso hoje, com a tecnologia, onde não existe teoricamente documentos originais, isso passou a ser uma prática ainda mais importante do que você analisar um documento. Você entender a operação, você saber que aquilo que você está me falando faz sentido, se aquilo ali não é só um documento, porque documento é facilmente desenvolvido, burlado. Eu acho que qualquer um, pegar um Excel, consegue fazer uma fatura internacional, um BL, um documento de embarque fajuto. Eu acho que vai além. Eu acho que a governança hoje vai além da documentação. É você enxergar a operação como um todo. E isso envolve você conhecer a empresa, né? Você não pode receber um balanço onde está lá que o cara fatura 60, 70 milhões e não visitar, ver se realmente existe uma fábrica, existe um escritório, existe um endereço, existe pessoas trabalhando. E essa é a primeira, primeira barreira. Essa primeira barreira é você conhecer seu cliente. Então, a gente tem a primeira barreira de conhecer seu cliente. A segunda barreira, conhecer o seu cliente, fez a primeira, a segunda, o início de relacionamento que nós chamamos, a gente analisa a parte documental. Então, assim, cada operação é enviado o documento para a instituição, para a corretora, e aí a gente faz a análise documental, ver se aquele documento é compatível com a operação, com a natureza que ele está fazendo, consequentemente com os tributos que ele está pagando, né? Porque dependendo do enquadramento
da remessa ele paga um tributo diferente, imposto de renda, IOF, isso varia bastante. Então essa é a segunda barreira, ver se os documentos fazem sentido dentro da operação que ele está desenvolvendo. Terceira barreira, nossa terceira barreira é o monitoramento do nosso departamento de controles internos. Então aqui na Broker, eu acredito que isso tenha que ser uma prática comum, o back-office mesmo analisando a documentação, a gente tem um departamento que fica monitorando full time as operações. Então a gente tem alguns parâmetros, né, de compliance, onde a gente analisa aquela operação que passou a não ser uma operação única, exclusiva, uma operação contínua, uma operação que é o mesmo beneficiário sempre, ou ingressando do mesmo remetente, se não tem um contrato atrelado. Esse monitoramento também pode pegar, que a gente chama da terceira barreira. A quarta barreira são as auditorias. Então, mesmo a gente fazendo tudo isso na parte operacional, a gente mantém duas auditorias independentes, são duas empresas de auditoria, que fazem, durante todos os anos, todos os meses, todos os fechamentos do balanço, a auditoria de controles internos, para saber se todos os nossos colaboradores estão seguindo as nossas políticas institucionais, né, que são mais de 20 políticas que nós temos aqui, e uma auditoria de contábil, sabendo que os nossos números estão realmente corretos, por ser público, a gente é uma instituição autorizada pelo Banco Central.